Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer aqui um unboxing e um breve review de uma Bíblia lançamento, tá? Eu nem sabia que existia, tava dando uma olhada em Bíblia lançamento, isso, aquilo, tal, para ver o que tinha de novo no mercado e apareceu essa daqui. Achei interessante, resolvi pegar para mostrar para vocês e também para minha leitura diária aqui, mais uma. Deixa eu ver se eu já consigo tirar ela. Não. Agora acho que já tá. É a Bíblia de Estudo Introdutória, nova versão internacional. Para que eu fechei o canivete se eu vou ter que abrir ela aqui? E só para variar, não tem nenhum... Aqui já dá para começar. Bem, vamos dar uma lida nesse panfleto que veio aqui, para a gente entender certinho o que tem dentro dela, o que ela realmente pode ajudar a gente, né? Então, a Bíblia de Estudo Introdutória, todos os recursos de uma Bíblia de Estudo em uma obra compacta e prática. A Bíblia de Estudo Introdutória é a melhor ferramenta a oferecer as bases de um estudo bíblico aprofundado, e isso de modo simples e prático. Ela oferece recursos que auxiliam tanto estudantes mais novos da Palavra de Deus quanto os mais experientes. Você poderá rever os fundamentos da fé com rapidez e utilizá-la na preparação de estudos, aulas e pregações. Essa maravilhosa Bíblia é a mais indicada a todos os que desejam um estudo conciso, compacto e proveitoso. Destacam-se os seguintes recursos e características. O texto mais recente da NVI, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso. Não é a NVI que a gente está acostumado a ver, é uma que subtrai alguns versículos e deixa os versículos como uma nota de tradução, tá? A tradução bíblica, que já ganhou o público de fala portuguesa por ser de fácil compreensão e fiel ao texto original, resultado do empenho de uma comissão de estudiosos por muitos anos dedicada a produzir um texto fidedigno e embasado nos originais. A versão atual contou também com uma equipe de teólogos de alta qualidade, buscando garantir que o texto continuasse acessível, relevante e revestido de autoridade. Comentários sucintos, confiáveis, testados pelo tempo e focados na aplicação das mais prestigiadas passagens de cada página. Comentários teológicos com os mais importantes temas doutrinários da Bíblia, contando com o índice dos temas em ordem alfabética e na ordem das ocorrências bíblicas, introduções que oferecem um panorama geral de cada um dos 66 livros da Bíblia, referências cruzadas, que remetem o leitor diretamente a outras passagens relacionadas para um estudo mais aprofundado de termos e conceitos. Uma concordância reúne os termos mais importantes e as principais passagens em que eles figuram. Texto composto na fonte Leitura Perfeita, que é uma tipologia exclusiva da Thomas Nelson, que promove conforto na leitura. Isso realmente é muito bom, tá? A fonte Leitura Perfeita deles é realmente muito bom. Miolo costurado, garantindo abertura total em qualquer página da Bíblia e maior durabilidade. Fitilho, que serve de marcador. Aí tem umas amostras aqui, né? Uma letra bem minúscula. Aqui a gente tem as redes sociais da Thomas Nelson, vamos ver se foca. E tem o ISBN no cantinho direito da imagem ali, ó. Agora vamos a ela em si. Aqui atrás, logo da Thomas Nelson. Ela é um cinza chumbo com um marrom tipo café na parte de cima. Bíblia de Estudo Introdutória, nova versão internacional. É um couro soft, tá molinho,
Interessante a capa, viu? Costurada, né? Aí, ó. NVI, Bíblia de Estudo Introdutória, o símbolo da Thomas Nelson aqui. Aqui ela é pintada com prata, né? Não é douração, é prateado. Vamos lá, vamos abrir ela. Eu já conheço esse daqui de alguma outra Bíblia da Thomas Nelson. Não sei qual que é, mas tem alguma outra que eu tenho que tem, acho que esse mesmo desenho aqui, ó. Papel cartão grosso, né? Bem bonito, meio que num tom dourado. Primeira folha de rosto, Bíblia de Estudo Introdutória. Aqui, folha de rosto completa. Bíblia de Estudo Introdutória, nova versão internacional e Thomas Nelson Brasil aqui embaixo. A princípio, um papel Bíblia muito bom, tá? Muito bom mesmo. Não é papel jornal, é papel Bíblia de verdade. Aqui, a ficha catalográfica, copyright de 2025, todos os direitos reservados. Direitos desta publicação são reservados à Vida Melhor Editora. Qual que é o nome? Será que ela existe? Comentários. Os comentários são da Zondervan. Texto da NVI. Ela não é baseada em nenhuma Bíblia de fora, será? Aparentemente não, viu? Pelo menos aqui eu estou procurando, não aparece a versão dela em língua inglesa, alguma coisa assim. Ah, peraí, ó. NVI são marcas do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. É a patente da NVI, né? Aqui a concordância da NVI é da Zondervan. Não tem mesmo, ó. Ela, pelo jeito, é uma Bíblia nacional. Bíblia de Estudo Introdutória, NVI, Thomas Nelson Brasil. Os pontos de vista desta obra são responsabilidade de seus autores e colaboradores diretos, não refletindo necessariamente a posição da Thomas Nelson Brasil, da HarperCollins Christian Publishing ou de suas equipes editoriais. E é isso. Aqui a gente tem o sumário, prefácio, referências cruzadas e uma nota sobre a fonte, né, que é a leitura perfeita. Aqui a gente tem o sumário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e lá no fim, índice de notas teológicas por localização, índice de notas teológicas por ordem alfabética e a concordância. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Não, tem mais nada. É sempre interessante dar uma lida nessa parte, tá? Para a gente realmente compreender como é que essa Bíblia pode nos ajudar, tá? Da melhor forma, né? Aqui a gente tem um texto pequenininho sobre as referências cruzadas, sobre a fonte leitura perfeita, introdução a esta Bíblia de Estudo e começamos no Antigo Testamento. Bem, pequena introdução, texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas ao centro, letra bem pequenininha, mas eu estou enxergando, tá? Justamente por causa dessa fonte leitura perfeita. Ela fica numa impressão forte e ela tem os cantinhos arredondados, alguma coisa assim que realmente difere das outras fontes, que acaba facilitando a nossa leitura. Então vou dar uma lida nesse começo aqui, vou ler o princípio de Gênesis para a gente compreender essa versão NVI. Eu leio ela bastante, tá? Mas essa nova NVI é a primeira vez que eu pego, tá? É lógico que é interessante eu até pegar uma outra NVI numa outra hora e fazer uma comparação das, sei lá, eu acho que são subtrações, eu ia falar adições, mas eu creio que sejam subtrações textuais, tá? Que vai ser jogado na parte de nota de tradução da NVI. Então vamos lá. Gênesis. Autor. O nome do autor não é mencionado em nenhum lugar no livro de Gênesis. Embora os eventos do livro terminem 300 anos antes do nascimento de Moisés, o restante da Bíblia e a maioria dos historiadores bíblicos atribui a Moisés a autoria de Gênesis. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há muitas referências a Moisés como autor. Exemplos: Êxodo 7,14, Levítico 1, ou melhor, 1 e 2, Números 33, 2, Deuteronômio 1,
Daniel 9:11, Miqueias 4:4, aí Mateus 8:4, Marcos 12:26, Lucas 16:29, João 7:19, Atos dos Apóstolos 26:22 e Romanos 10:19. Tanto os escritores judeus quanto os escritores cristãos citam Moisés como o autor. Data: 4000 a 1804 a.C., texto-chave Gênesis 3:15. Tema: após a história inicial da criação do mundo, Gênesis, que é a origem, abrange dois assuntos básicos: Deus e o homem. Deus cria o homem desobedece a Deus e afasta-se de Deus. Gênesis é a história das interações subsequentes entre Deus e o homem que os unem novamente a um relacionamento correto. Assim, o livro aponta para o início do caminho da mudança, da restauração e de um novo modo de vida. Gênesis estabelece as diretrizes para o resto da Bíblia com ensinamentos claros a respeito de seguir o chamado de Deus, crer em suas promessas e obedecer aos seus mandamentos. Os principais personagens que dominam a história são os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Agora nós vamos ler aqui um trechinho de Gênesis, no comecinho, né? O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Até aqui. Então aqui, vou dar uma lida também aqui, letra pequenininha, tá? Ó. A revelação bíblica começa com uma afirmação simples, forte e sublime. Em vez de questionar a existência de Deus, ela declara que a própria existência do universo depende do poder criativo de Deus. O mundo em que vivemos foi criado por Deus e pertence a Ele. Seu senhorio absoluto exige nossa administração fiel de todas as coisas. 1. No princípio. Nenhuma informação nos é dada sobre o que aconteceu antes da criação do universo físico, embora João 1:1 mencione seu tempo. É possível que a revolta, a rebelião e o julgamento de Satanás tenham transpirado antes dos eventos deste capítulo. Deus, palavra padrão hebraica para a divindade Elohim, está na forma chamada plural de majestade ou plural de intensidade, em contraste com o plural comum, deuses. Esse plural significa a plenitude da divindade, o Deus, o próprio Deus. Além disso, o uso do plural permite a revelação posterior da Trindade. A palavra que também não existe na Bíblia, tá? Então, veja 11:7, Mateus 28:19 e João 1, de 1 a 3. Aí tem a sequência, né? Até que ela tem bastante notas de rodapé aqui de estudos, né? Vamos dar uma olhada no Salmo. Virando mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa. É uma Bíblia simples, né? Não tem cores, não tem nada de extravagante nela. É uma Bíblia de estudo meio que a moda antiga, né? Vamos falar assim, apesar de usar um texto novo, essa nova versão NVI. Tá aí. Ela continua sempre da mesma forma. Vamos dar uma olhada. Tem 2 fitilhos. Deixa eu tomar cuidado aqui. Aí 1.
aqui. 2 fitilhos, um marrom e um cinza, para combinar com a capa. Salmos. Salmo 86, Salmo 89, Salmo 91, conhecido, né? Vamos nele? Para a gente ver como é que está. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, eu o livrarei, eu o cobrirei de honra, eu o saciarei com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui. Vamos lá no fim da Bíblia para a gente ver o que tem mais lá. Sei que tem mais alguns recursos. Terminando aqui, livro de Apocalipse. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Agora, índice de notas teológicas por localização. Notas teológicas. Não sei nem o que procurar direito aqui, vamos ver. Por localização, vamos ver em ordem alfabética. Vamos ver o que a gente acha aqui. Deus e a política, Deus e o casamento. Malaquias 2, 15 e 16. Vamos ver aqui. Malaquias 2, 15 e 16. Vamos ler o texto aqui primeiro. Aqui. Acaso Deus não os fez um com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência
como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Agora nós vamos ver aqui a nota, né? Ó, Deus e o casamento. Embora os casais façam aliança matrimonial um com o outro, Deus também é parte desse relacionamento. Ele nos possui e nos torna um, tudo ao mesmo tempo. De acordo com Gênesis 2:24, Ele projetou o homem e a mulher um para o outro. Em sua sabedoria, Ele determinou que estarem assim unidos é melhor para eles. Foi o ato culminante no processo da criação. Disso dependeria o futuro da raça, dessa espécie que Deus criou para governar o mundo com ele. O casamento não é apenas uma instituição para casais, mas para a sociedade e para Deus. No casamento, cumprimos o plano de Deus para o universo. Ele não só fez do casal um, mas de certa forma também se tornou um com eles, e fica entristecido quando não podemos ou não queremos cumprir nossa parte nessa aliança. A melhor maneira de permanecer na fé é por meio de filhos gerados em casamentos funcionais. Isso apenas confirma o que dizem todas as estatísticas. Quando as taxas de divórcio começaram a disparar em meados do século XX, muitos pensavam que as crianças se mostrariam resilientes e lidariam bem com a dissolução da família. Estudos posteriores e recentes, porém, indicam que os filhos desses divórcios demonstram ter problemas significativamente maiores para lidar com a vida quando comparados com filhos de pais que não se separaram. Embora o relacionamento matrimonial envolva uma enorme complexidade, nada é mais importante para fazê-lo funcionar que o compromisso de mantê-lo. E é isso. Vamos voltar lá atrás para a gente terminar, ver o que mais ela tem. Já estou na parte de concordância aqui, pelo jeito bem grande. Por localização é aquela primeira, notas teológicas por ordem alfabética. E aqui uma concordância para auxiliar nos estudos. Então vamos supor que você procura um assunto. Vamos ver aqui. Adultério. Tem até nomes aqui, ó, Alexandre, Amazias, armadura, arma, arrepender-se, arrependimento, bastante coisa aqui para que a gente se localiza e vá atrás do assunto que a gente está procurando estudar. Então, ó, tem os nomes, tem os assuntos. É uma concordância até que grande, viu? Bem grandinha. Aparentemente bem completa. E é isso, ó. Terminou a concordância, a gente chega aqui na folha de guarda. Terminamos a Bíblia. Então assim, ó. É uma Bíblia muito bem feita, padrão Thomas Nelson, tá? Capa maleável, molinha, só que de um couro sintético bom. Papel muito bom, impressão excelente, 2 fitilhos, bem diagramada, realmente ela abre, a gente não tem que ficar forçando a Bíblia para ler, tá vendo? Ó? Ela tem uma abertura, tem uma distância do centro para que a gente realmente consiga ler. Ela não tem aquele índice, né? Digital, mas os livros estão no cantinho, então é de fácil localização. A gente está procurando um livro, a gente vai aqui no canto, ó, tá vendo? Samuel, lá, Jeremias, Isaías, então é fácil de achar. E pelo que eu vi, até que tem uma quantidade de notas de estudo razoáveis. E por incrível que pareça, até ela tá barata, mesmo no lançamento. E ela tem 3 versões, tá? Ela tem uma capa brochura, ela tem uma capa dura e tem essa daqui que é a famosa capa luxo. A luxo, ela tá por volta de R$105. Você acha ela por R$105 no Mercado Livre. A capa dura por R$70 e a capa brochura por volta ali de R$55 a R$60.
A brochura não tem fitilho, a capa dura tem um fitilho e essa luxo tem 2 fitilhos. Eu não me recordo se a capa dura tem essa pintura prata no corte. A brochura eu acho que não tem nada, então ela é a mais simples, como se fosse um livro, tá? Eu lembro que tem orelhas nela. Na capa dura, é uma capa dura, azul, bonita e tal, mas assim, essa daqui é a mais bonita, é a mais completa delas, né? Até com fitilho, tal, mais bonitona. Então assim, pelo preço, eu acho que vale muito a pena. Valeu a pena, tá? É lógico que eu vou ter que dar uma lida ainda, como eu falei, fazer uma comparação entre versões da NVI para ver o que realmente mudou e tudo mais. E essas notinhas de rodapé, as notas de estudo, é só realmente lendo e dando uma olhada nos estudos para a gente realmente ter noção, teologicamente falando, para que lado que ela pende, se ela é neutra ou não. Eu prefiro as neutras, tá? E basicamente é isso, gente. Para você que está querendo comprar ela, quer ter uma ideia de como ela é, eu acho que já valeu, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.